Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e essa é mais uma mensagem de fé e vida para o seu coração. Quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras, aqui que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante, uma passagem bem conhecida de quase de todos nós, quase que de todos nós. A palavra do Senhor diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tremendo, que palavra maravilhosa. E é uma palavra que ressalta o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vem de uma série de ensinos, de pregações, e ele usava muitas parábolas. Ele estava falando para aquelas pessoas, os seus ouvintes, através de muitas parábolas. Daí Jesus decide ir para o outro lado, melhor, do lago, né, o chamado Mar da Galileia. E ali Jesus, ao entrar no barco e se dirigir com os discípulos, seguido por outros barquinhos, e na tentativa de chegar ao outro lado, ele passa por uma grande tempestade. A tempestade se levanta, os ventos açoitam o barco, as águas se levantam, e nós vimos aqui que quase enchia o barco de água. Então era um momento de tempestade, um momento difícil, adverso, né? Os ventos sopravam contra, as águas, as ondas que se levantavam, açoitavam aquele barco. E curioso que Jesus, Jesus está dormindo. Jesus dorme, deita na polpa do barco sobre uma almofada e dorme. E todo mundo fica em polvorosa. Os discípulos que estavam com ele correm para despertá-lo e perguntam: Senhor, mestre, o Senhor não se importa? Nós estamos morrendo, nós vamos morrer, olha a tempestade. Será que o Senhor não se importa que nós pereçamos? E Jesus, olhando para eles, diz: Homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Não é? Jesus pergunta para eles. E Jesus, ao se levantar, simplesmente dá uma ordem aos ventos para que eles se acalmem e às ondas para que elas se aquietem. E assim o vento e o mar lhe obedecem. E isso causa um grande espanto e temor entre todos que viram e viveram essa cena. Uma tremenda passagem da vida e ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar com você aqui. Por exemplo, no versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem, vamos para o outro lado. E além de ler esse texto com você, eu queria aplicá-lo à nossa vida. Passar para outra margem. Essa é uma das características do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, dessa divindade tremenda, maravilhosa. Desde o princípio, o Bereshit, o princípio de todas as coisas, o Espírito já se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. O nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que nunca para. Ainda que de repente ele esteja em silêncio para com você, não tenha te respondido, esteja calado. É o silêncio de Deus.
mas não implica que ele está parado. Deus pode estar calado, mas não parado. Jesus queria ir para outra margem. Isso é característica do nosso Deus. Sempre está se movendo e em favor daqueles que carecem dele, daqueles que creem nele, daqueles que depositam nele sua fé e esperança. Querido, não se desespere. Minha querida, não se desespere. Deus está se movendo em direção à tua vida. Ele nunca para. Basta só que você creia. Amém. Versículo 36, ele diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também outros barquinhos ali. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Duas coisas. Primeiro, eram pescadores, entre eles os discípulos de Jesus, experientes. Será que eles não haviam percebido a mudança no tempo? Será que eles não haviam percebido que de repente não era um momento bom para navegar, para tentar fazer a travessia com a experiência que tinham? Provavelmente o tempo estava bem, o tempo estava bom, e eles nada falaram. O Senhor disse: vamos para o outro lado, me preparem o barco, e assim eles o fizeram. Mas de repente se levantou a tempestade. Isso quer me dizer que o tempo estava bom, propício a chegarem do outro lado, a tentarem a travessia. Mas a tempestade se levantou de repente. Quem sabe não é assim, está sendo assim na minha, na sua vida, na vida dessa pessoa que me assiste agora. Estava tudo bem, a travessia da vida, você estava caminhando, trabalhando, a família fluindo, os filhos fluindo, tudo dando certo. Mas de repente, veio um terremoto. De repente veio uma tempestade. De repente foi descoberta uma traição. De repente foi descoberto um tumor. De repente foi descoberto que o filho não estava indo para a escola. Pelo contrário, dizia que ia, estava se encontrando com amigos e se envolveu com drogas, nos maus caminhos, nos caminhos do erro, do engano, do pecado. De repente veio a tempestade. Acontece assim na nossa vida. De repente, na travessia da nossa história, na travessia da nossa existência, o mar de repente se levanta. Os ventos de repente sopram ao contrário. Mas eu quero te dizer que até no de repente, Deus age, Deus está, Deus é e Ele faz. Então não se desespere, creia no Senhor. Ele está marchando como general de guerra em direção à tua vida. Outra coisa que aqui eu enxergo para meditar com você é que as ondas se levantavam de maneira que o barco se enchia de água. Toda a água do mar não influencia em nada no barco. Ele continua o seu rumo, ele continua o seu destino, ele continua a sua navegação. Mesmo diante e tendo ao redor tantas águas, tanto volume de águas. Mas interessante é que a pouca água em comparação à água do mar, que entra no barco, é capaz de fazê-lo afundar. Tenha esse barco como nossa vida. Tenha esse barco como sendo a sua vida. Você anda e atravessa esse mundo. Você segue navegando, enquanto o mundo, ou um pouco dele, não entrar em você. A entrada do mundo dentro da nossa fé, a entrada do mundo dentro do nosso barco, a entrada do mundo na nossa vida é muito prejudicial e perigoso, porque pode afundar você espiritualmente, pode afundar a sua vida, pode afundar a sua família. Então não se deixe contaminar, não deixe que o mundo, ainda que seja pouco, ainda que seja algo aprazível, algo desejoso, ainda que seja algo bonito, não deixe entrar, porque se é do mundo, uma hora vai causar dano, ainda que seja pouco. A Bíblia diz, versículo 38, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus dormia em meio à tempestade. Isso me faz meditar e eu quero aplicar para a nossa vida. No barco da nossa vida, quando colocamos ele na travessia da nossa existência, nos mares da vida pelos quais temos que atravessar, quando nós assumimos o leme, quando nós assumimos os remos da nossa vida, o Senhor dorme. Então, se na sua vida
é você que está com o leme na mão. Se na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, é você que está com o leme na mão, é você que dita as regras, é você que dirige tudo sem se aconselhar, sem consultar a Deus, está na hora de você trocar de capitão. Entregue o leme, os remos da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele sabe como conduzir, muito melhor do que eu e do que você. A vida daqueles que detêm o controle total da sua vida, nessas vidas, nesses barcos, Jesus dorme. Se é o seu caso, meu querido e minha querida, desperte, porque Ele está aí, mas pode estar adormecido na sua vida. E um grito de fé vai fazê-lo despertar, para ele tomar o leme, os remos da sua vida, a direção da sua vida. Jesus quer dirigir a sua vida. A Bíblia diz, e ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui nos ressalta o poder do nosso Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza, inclusive. Então não existe natureza, seja ela de ordem cósmica, não existe natureza humana, animal, diabólica, não existe qualquer natureza que não esteja subjugada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquieta-te, e teve que se aquietar o vento. Cala-te, e teve que se calar. E se fez grande bonança, porque Jesus nesse barco foi despertado. Desperte Jesus na sua vida. Ele vai dar ordem a essa tempestade. Jesus é todo poderoso. Ele disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou todo poderoso. Há poder nele. Ele é poderoso. Ele é o próprio poder para controlar toda e qualquer situação e dar fim a toda e qualquer tempestade. Versículo 40. Por que sois tão tímidos? Disse ele. Esse tímido não é de timidez, de ser acanhadinho, não. É de covardia. É de ter medo, o medo dominar. Por que vocês estão tendo medo? Por que vocês não são corajosos? Por que está faltando coragem? Vocês não têm fé? A fé é fundamental para você vencer toda essa tempestade pela qual você está passando. E o que é fé? A certeza daquilo que você não vê. Você não está vendo, mas Deus vai fazer. É a convicção daquilo que você espera. Você está esperando, não está vendo, mas você tem convicção que isso vai chegar às tuas mãos. O Senhor está no controle. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez alguns, aonde chega esse vídeo, estejam perguntando, quem é esse Jesus que tanto falam? Eu não conheço, queria conhecê-lo. Quem é esse Jesus que tanto pregam? Quem é esse Jesus de quem tanto ouço falar? Decida hoje mesmo passar a conhecê-lo, passar a determinar ter um relacionamento pessoal com Ele, recebendo Ele na sua vida como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Que como eles, como eu e muitos outros tantos, você vai descobrir que homem é este. Quem é este? Ele é aquele que dá ordem ao mar, que dá ordem aos ventos, que fala com a figueira e a figueira murcha, morre, seca até a raiz. Quem é este? Ele é aquele que, saindo do seu trono de glória, se revestiu de humanidade, se humilhando ao ponto de ser homem, subiu a uma cruz e há quase 2000 anos nela morreu para dar vida a mim e dar vida a você. Este é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Deus da nossa salvação. Esse mesmo que vai se levantar no barco da tua vida para dar cabo, para dar fim a essa tempestade. Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu deixo essa mensagem de fé e vida para a tua meditação. Que o Senhor te dê vitória. Curta o vídeo, se Deus falou com você, compartilhe. Se inscreva no canal, nos siga no Instagram. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.